Uma última pauta para a gente debater aqui, uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixará a Casa Branca esta semana com índice menor de aprovação de sua presidência, com o apoio de apenas 34% dos americanos. O Gallup observou que o índice de aprovação médio de Trump durante o seu único mandato foi de 41%. 4 pontos abaixo de qualquer um de seus antecessores, desde que o grupo de pesquisa reúne dados sobre o tema. A aprovação do trabalho de Trump já registrava 35% nas pesquisas anteriores, principalmente depois que ele não condenou uma violenta reunião de supremacistas brancos em Charlottesville em 2017. Diogo Schelp. Pois é, o Gallup faz essa pesquisa desde 1934, né? Então são aí quase 90 anos de pesquisa e, segundo o Gallup, é o presidente mais impopular da história, segundo os levantamentos feitos por esse instituto. A explicação está na maneira como Trump saiu do governo. Essa explicação para essa baixa do próprio, né, o nível mais baixo do seu próprio índice de popularidade, se deve à maneira como ele está saindo do governo, que é em condições de negar ou recusar o resultado das eleições americanas, que ele perdeu por Joe Biden, por democrata Joe Biden, e pela invasão do Capitólio, um ato violento que tentou interromper um rito democrático importante nos Estados Unidos, da democracia americana, que ele incitou ao participar ali de um discurso antes, né, as massas os manifestantes que se reuniam à frente do Capitólio e que acabaram invadindo o Capitólio. Um dado interessante é que 58% dos americanos acham que Trump é culpado pela invasão do Capitólio, pela invasão feita pelos manifestantes que o apoiavam. Até mesmo o líder do partido de Trump no Senado, Mitch McConnell, ele disse hoje que o presidente é culpado pela invasão do Capitólio, assim como a maioria dos americanos acredita. McConnell disse o seguinte: a multidão foi alimentada por mentiras, ela foi provocada pelo presidente. Mas essas mentiras que o próprio líder do Partido Republicano no Senado menciona, colaram para valer no eleitorado republicano, do próprio partido desse líder político, desse senador. Porque 82% dos eleitores republicanos têm opinião contrária ao McConnell. Eles acham que Trump não é culpado pela invasão do Capitólio. Então isso mostra que o Donald Trump, quer a gente queira ou não, o fato é que ele tem um apoio muito forte entre o eleitorado republicano. Isso significa que Trump vai continuar tendo uma influência na política americana nos próximos anos. Não se pode negligenciar esse fato e deve-se reconhecer esse fato. Se Trump tem essa popularidade, é porque o que ele disse a respeito do processo eleitoral americano realmente é algo que encontra conexão com o que pensam ou querem acreditar uma parte dos americanos. Isso precisa ser resolvido. Quer dizer, nas próximas eleições, o processo eleitoral americano, que tem várias particularidades, não houve fraude esse ano, ao contrário do que se diz, mas é um processo complexo, é um processo que deixa margem a esse tipo de contestação. Por fim, para terminar, a questão da transição pacífica, né? Uma coisa que acontece há mais de 200 anos nos Estados Unidos, que é uma transição pacífica, ainda que haja disputas, às vezes muito agressivas, eleitorais, contestações eleitorais. A última delas, antes de Trump, aconteceu quando teve a vitória do George W. Bush. Mas no momento da transição, geralmente não há esse questionamento e essa transição é feita de maneira pacífica, coisa que não aconteceu este ano com a invasão do Capitólio. Então Trump, como último ato simbólico do seu governo, resolveu fazer a desfeita de não ir na posse de Biden amanhã. É um ato simbólico que vai significa o que é, né, a presidência de Donald Trump, mas vai ser apenas um asterisco na história americana. Vai lá, Constantino. Vamos lá, eu acho que o presidente Trump está errado de não ir na posse e ele errou no grau
que ele incitou as pessoas com um discurso de que não só que houve fraude, o que ele não conseguiu provar, mas não quer dizer que não houve, a começar pelas mudanças nas regras do jogo, no meio do jogo, de permitir esse voto maciço por correio, que isso por si só já levanta suspeitas legítimas, né? Mas como ele disse que cabia ao vice-presidente, no comando ali daquela reunião que o colégio eleitoral ia apresentar o resultado, recusar aquele resultado. Isso, não só o Mike Pence não tinha esse poder, como seria absurdo. Então o Trump errou, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas. Primeiro, ele não pregou em momento algum violência ou invasão do Capitólio. Nós não podemos pegar 1.000 pessoas ali e responsabilizar 74 milhões pelo que fizeram aquelas 1.000. Se adotarmos esse padrão, não sobra um no Partido Democrata, porque apoiam Antifa, Black Lives Matter e por aí vai. O segundo aspecto importante, e é exatamente essa estratégia que a mídia e a esquerda vem tentando fazer, colar na peixe de todo mundo que apoiou o governo Trump em algum momento, né, que eles são responsáveis por aquilo que aconteceu no Capitólio, porque era inevitável e todo mundo tinha que saber. Porque ficaram 4 anos martelando a narrativa absurda de que Trump era um fascista, ameaça à democracia, e amanhã o Joe Biden vai estar assumindo mesmo com essas suspeitas todas. Mas o Trump está errado, na minha opinião, porque mesmo assim acabou o jogo, ele não conseguiu, dentro dos recursos legais e constitucionais, apelar. Ele precisaria reconhecer a derrota, na minha opinião, seria o melhor do ponto de vista institucional e tentar pacificar o país. Perfeito. Mas vale dizer que, do outro lado, não há nenhum interesse em pacificar. O impeachment é prova disso e os discursos de Joe Biden, idem. E, por fim, é duro acreditar que o Joe Biden é o presidente mais popular que os Estados Unidos já teve, né? Tem que botar um aparato de 25 mil soldados e afastar o povo, um cara que seria mais popular do que Obama, segundo essas eleições esquisitas. Zé, 1 minuto para fechar. Até Marcos Feliciano, deputado daqui, diz que uma coisa é a campanha, um tom de campanha, e outra é de governar, de pacificar. Eu chamo isso aí, Paulo, de o dom da fúria. E ele sacudiu, Donald Trump, sacudiu o mundo, traçou novas estratégias de relação e mostrou para o mundo inteiro que a China estava num caminho problemático para o mundo de domínio total. É claro que os Estados Unidos ainda formam ali a liderança do mundo, tem a maior força bélica do mundo e tal, mas a China já está em primeiro lugar, em pouco tempo chega aí em primeiro lugar com relação à economia e vai mesmo dominar o mundo tecnologicamente, eu não tenho a menor dúvida disso. E Donald Trump veio e o mundo será diferente depois da passagem dele pela presidência dos Estados Unidos. E esse alerta eu acho muito importante e já valeu o ingresso.